Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária para vocês e dessa vez a gente vai falar um pouquinho de microbiologia, fungos, vírus e prions. Fungos são seres eucariontes, tá? Então eles têm carioteca. Além disso, a gente tem que ter bem em mente que eles geralmente são os maiores quando a gente está estudando microbiologia. Então, a gente tem, por exemplo, os cogumelos, que são seres macroscópicos. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha microscópicos, porque a gente tem. A gente tem as leveduras, a gente tem os fungos filamentosos, enfim, vários que a gente só consegue ver usando um microscópio ou, enfim, um estereomicroscópio. O fungo, ele tem muita importância econômica, muitos alimentos que a gente come, muitas bebidas que a gente bebe. Enfim, tudo do nosso dia a dia, basicamente, a gente tem fungo envolvido. Então, aqui no ar que eu tô, possivelmente em algum lugar tem algum fungo. Seja na parede, seja em algum alimento, enfim, em algum lugar tem algum fungo. O fungo, ele é muito presente e é muito fácil dele se reproduzir, porque ele se reproduz por meio de esporos. Então, quando os esporos se espalham pelo ar, eu vou falar agora pra vocês um pouquinho da estrutura do fungo. Primeiro, a gente tem dois conjuntos de hifas. Hifas é basicamente um conjunto de células. E aí dentro de hifa a gente tem dois tipos. A gente tem a hifa que serve para reprodução e a hifa que serve para nutrição, né? O fungo precisa se alimentar. Bom, o que é para reprodução está ligado ao ar. Essas hifas são denominadas hifas aéreas. Enquanto que as hifas que fazem a nutrição geralmente estão ali no substrato em que o fungo está aderido. Então, seja ele ou uma comida, né, pode estar no seu pão, enfim, em algum lugar assim, ou no solo, em qualquer lugar que esteja, a hifa de nutrição, que a gente chama de hifa subterrânea, vai estar subterrânea, enquanto que a aérea vai estar em contato com o meio. E o último ponto que eu tenho para falar para vocês sobre fungos é que basicamente muitos deles possuem veneno, né? A gente chama de veneno, mas a gente nunca para pra pensar por que que é venenoso. Esses venenos, eles são chamados de alfa-toxinas, e essas alfa-toxinas podem ter alguns efeitos no nosso corpo, tá? Não quer dizer que vai ter todos ao mesmo tempo, mas um pode causar uma coisa, o outro causa outra, enfim, e alguns dos efeitos podem ser carcinogênico, né? Causa câncer, mutagênico, que vão causar mutações e que pode possivelmente lá pra frente desenvolver um câncer, teratogênico e imunodepressor. Imunodepressor pega nosso sistema imune e baixa ele. Então, quando a gente tiver contato com algum vírus ou com algum agente infeccioso, nosso sistema imune vai estar comprometido. Bom, falado isso, agora a gente vai falar um pouquinho de vírus. Vírus, que é a minha parte favorita da matéria. O vírus, gente, ele não é considerado um ser vivo, de acordo com a teoria celular. Isso é uma coisa de discussão na biologia, porque o vírus não tem metabolismo próprio, ele não tem célula, mas ele tem material genético e ele consegue causar um belo de um estrago. Então tá sempre em discussão se é um ser vivo ou não é um ser vivo. Enfim, eu acho que para sempre vai ficar nisso, porque ninguém consegue chegar a uma conclusão mesmo, assim, bater o martelo, sabe? Então vamos lá, o vírus, ele é um parasita obrigatório intracelular, o que quer dizer que ele não consegue viver se ele não tá nas nossas células, ou nas células de vegetais, ou na célula de protozoário, célula de fungo, célula de bactéria, enfim, ele tem que estar parasitando alguém. Mas isso não quer dizer que ele não sobreviva no meio por um tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala que você pode pegar o vírus da AIDS por meio de objetos pérfuro-cortantes, né? Aí você fala, nossa, mas o objeto pérfuro-cortante não é um ser vivo. E aí, como é que o vírus fica ali? O vírus, ele tem essa capacidade de permanecer vivo em superfícies, em objetos, em ar, enfim, por um tempinho, tá? Mas esse tempo não é muito prolongado, porque ele depende do nosso metabolismo para ele viver. Então, meio que é incompatível. Ele vai ficar um tempo nessas superfícies, mas não é que nem bactéria que pode ter uma forma de resistência ou algo do tipo. Não, ele tem aquele tempo, passou aquele tempo, ele morreu, acabou. A gente tem vários tipos de vírus com diversos formatos. A gente tem vírus poliédricos, tem vírus icosaédricos, a gente tem vírus tubulares, helicoidais, a gente tem os complexos, que são os bacteriófagos. Então, a gente tem muito tipo de vírus. Esse vírus que chama bacteriófago, ele tem esse nome porque ele parasita a bactéria, tá? Então é aquele formatinho de vírus que a gente conhece, que é um losango e aí embaixo tem as patinhas, né? Parecem patinhas que na verdade são fímbrias.
A gente tem duas estruturas de vírus para estudar, a estrutura não envelopada e a estrutura envelopada. A estrutura não envelopada é aquele vírus que não vai apresentar um envelope. Então, basicamente, a constituição dele é um núcleo capsídeo. Núcleo capsídeo é a união DNA ou RNA, que é o material genético do vírus, com como se fosse uma membrana, que é formada de capsômeros, que é o capsídeo. Então, núcleo vem de DNA ou RNA. Capsídeo, da membraninha que tem fora, que é formada por capsômero. Agora, o envelopado, além do núcleo capsídeo, que é isso que eu já falei anteriormente, a gente vai ter o envelope com espículas. E essas espículas, elas são muito, muito, muito importantes para o reconhecimento. O vírus, ele atua diretamente sobre uma célula hospedeira. Então, ele é específico para determinada célula. Raramente você vai ver um vírus, raramente, eu acho que assim, nunca você vai ver um vírus que comumente parasita, sei lá, o fígado, parasitando o coração, ou parasitando vias respiratórias. Isso não vai acontecer. Ele atua numa espécie de chave-fechadura, então cada vírus é específico para determinada célula. Então essas espículas ajudam aí na hora dele reconhecer essa célula para começar o processo dele de replicação. Então, como o vírus ele não tem metabolismo, como ele não tem uma célula, a gente considera que ele não se reproduz, ele se replica. E ele se replicando, ele consegue gerar basicamente cópias dele aos montes, utilizando as nossas células. Então, o que vai acontecer? São seis passos da replicação dos vírus, mas é muito fácil de entender porque é um processo muito óbvio. Então, o primeiro ponto é o ponto da adsorção. A adsorção é o momento em que o vírus ele vai reconhecer a célula hospedeira. No momento que ele reconhece a célula hospedeira como aquela que ele precisa parasitar, ele vai para a penetração. Penetração é quando ele se adere ali na parede celular ou na membrana plasmática, né? Depende se a gente está falando de um vegetal, de um animal ou de um protozoário, enfim. Ele vai se aderir ali naquela parede. Vai para o próximo passo, que é o desnudamento, que é quando ele libera o DNA ou RNA dele dentro dessa célula hospedeira. Quando essa célula hospedeira recebe esse DNA ou esse RNA, essa célula vai começar a replicar esse material genético. Ela vai incorporar esse material e começa a replicar. E aí, né, é o momento de replicação. Não preciso nem explicar o que é replicação. Fazer cópias iguais, idênticas. E aí, com essa replicação, a gente gera cópias virais. Só que até esse momento da replicação, a gente só tem o material genético replicado. O próximo passo é a montagem. A montagem é quando a gente vai formar de novo aquela estrutura do vírus. Então, capsídeo, se vai ter envelope com espícula ou se não vai ter, enfim, o vírus vai se formar novamente. E aí, depois desse processo de montagem, ele vai ter que sair da célula hospedeira. E ele pode sair de duas formas. Ou por brotamento, ou por rompimento. Quando ele sai para o brotamento, tem chances ali da célula ainda sobreviver. Mas quando o vírus precisa romper a célula para ser liberado, não tem salvação mesmo. Rompeu a célula, acabou aquela célula e ele vai parasitar outra célula daquele tecido. E por último, o último ponto que a gente vai falar é prion. Vai ser bem rapidinho sobre prion. Prion é uma proteína que causa alguns problemas pra gente, que causa alguns problemas para mamíferos em geral. Essa proteína ela atua em grupos de mamíferos de formas diferentes. Então a gente pode citar aí duas doenças que são causadas por prions e que a gente conhece bastante. Primeiro, a doença da vaca louca. Então a doença da vaca louca é causada por um prion. E nos humanos a gente pode falar da encefalopatia espongiforme, que também é causada por um prion. Eu vou dar um foco aqui para a encefalopatia espongiforme, né? Porque a gente está estudando um pouco mais de humanos. A encefalopatia espongiforme, ela é muito associada a questões de amadurecimento do neurônio. Então, basicamente, o que vai acontecer? É uma doença neurodegenerativa. E aí, a presença dessa proteína vai acabar formando vacúolos nos neurônios, o que, né, dá um prejuízo aí. Como ela é uma doença neurodegenerativa, ela não tem tratamento, infelizmente. E o tempo de incubação dela na pessoa é muito longo. Então, o que quer dizer? A pessoa tá ali com aquele prion, o prion tá gerando problemas, mas a pessoa não tá sentindo nada. E a partir do momento que a pessoa sente, já tá um pouco avançado. E aí, realmente, assim, não tem muito o que fazer.
Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um curtir pra mim aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um recado agora pro final. No meu post de bactérias, de microbiologia lá no blog, eu editei ele alguns dias atrás e acrescentei probióticos nesse post. Mas basicamente, pra não ficar sem vídeo de probiótico, eu vou falar aqui por, sei lá, 2 minutos. Probiótico nada mais é do que uma bactéria boa. Essa bactéria boa, ela vai trazer benefícios para nossa saúde. Geralmente a gente associa probiótico à flora intestinal. E a gente pode consumir esses probióticos de diversas maneiras. A gente tem encapsulados, a gente tem a parte de alimentos, enfim, diversas formas. E esses alimentos que possuem probióticos geralmente são alimentos funcionais. Porque além de nos nutrir, né, que é a função básica de um alimento, ele vai provocar alterações fisiológicas para o nosso bem, né? Então ele vai acabar atuando ali, principalmente na nossa flora intestinal, auxiliando todo o processo ali de digestão, tá bom? Então é isso, só para não ficar sem vídeo de probiótico. E também, se você quer saber mais bonitinho, tem lá no blog, no post de bactéria, no finalzinho eu acrescentei. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.